Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre as cidades. O nosso convidado de hoje está aqui ao meu lado, é Ricardo Nogueira, diretor-geral da Associação Brasileira de Aviação Geral, a ABAG. Ricardo, olá, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, Sandro. Muito bem, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Urban View. E o olhar da semana, que é o tema do programa de hoje, e sobre o qual nós vamos conversar aqui com o Ricardo Nogueira, é privatização de aeroportos. Como o cenário aeroviário atual vai decolar? A gente quer conversar aqui dentro desse olhar da semana com o Ricardo temas como: que oportunidades de negócios a privatização de aeroportos pode trazer? Em que regiões o setor aeroviário mais cresceu nos últimos anos? E quais são as maiores gaps e oportunidades do setor? E aqui ao meu lado, para participar do programa, está Sandra Alanza, que inclusive vai contar para vocês como vocês podem participar aqui ao vivo com a gente. Sandra, tudo bem, vai? Gilberto? Bem-vindo, Ricardo, e bem-vindo a você que está com a gente em mais uma edição aqui do Urban View. Hoje falando sobre o setor aeroportuário, então já está no ar, sejam todos bem-vindos. Se você está nos assistindo via On Demand, lá no site da Urban Systems, você pode participar ao vivo aqui na AltV, toda quarta-feira, às 17, 17h15, você pode fazer seu login e mandar suas questões e participar ao vivo com a gente. Outra maneira, se você estiver participando já ao vivo aqui no site da AltV, é você participar por meio da nossa enquete do dia, lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A gente sempre faz uma pergunta relacionada ao tema que a gente está abordando aqui no Urban View. E hoje a pergunta para você votar é: o sistema aeroportuário brasileiro está sobrecarregado? São 3 opções. Sim, não há aeroportos e aeronaves suficientes para a demanda. Não, as ampliações realizadas já estão aliviando a demanda. Ou terceira opção, em termos, não há aproveitamento adequado da infraestrutura. Participe, porque lá no finalzinho do programa a gente traz o resultado e o nosso convidado comenta um pouquinho com a gente. Muito bem, e vamos começar uma entrevista com o Ricardo Nogueira, diretor-geral da Associação Brasileira de Aviação Geral, justamente perguntando para ele o que é a ABAG e quais são suas missões, quais são seus objetivos. A ABAG, como o nome diz, é a Associação Brasileira de Aviação Geral. A aviação geral, para nós entendermos qual é o âmbito, o tamanho dela, exclui a aviação regular, comercial, normal. Exclui. Então o restante está dentro do grande chapéu chamado aviação geral. Então o propósito da nossa associação, ele é um propósito bastante grande. Porque dentro da parte aviação geral, o setor aviação geral, nós temos vários segmentos. Nós temos aviação executiva, a gente tem táxi aéreo, a gente tem aviação especializada, tem oficinas de manutenção. Então é um horizonte bastante amplo. E você pode imaginar, né, Gilberto, o que tem de necessidades para que esse setor enorme... E a gente, na verdade, assim, a gente não imagina, você está falando aí, mas o tamanho desse país, né? Todos sabem o tamanho continental do Brasil. O Brasil é um dos países que tem uma quantidade, um dos maiores países em termos de quantidade de aeronaves, e aeronaves para mais necessidades, né, para várias necessidades, e aí esse mundo da aviação civil regular, que seria a TAM, seria a Gol, enfim, essas grandes companhias, acaba sendo uma parte, né, disso. Como é que está essa divisão desse mercado? Então, você já pegou já o tamanho do problema que nós temos, né, que é o Brasil inteiro. São 5.500 e poucos municípios. Desses 5.000 e poucos, 5.500, 3.200, 3.300 tem uma pista, um campo de pouso ou um aeroporto bem estruturado. A aviação geral, ela está ligando o país, ela é que realmente liga o país, liga as regiões, porque voa para esses 3.000 e tantos aeroportos. Infelizmente, a nossa aviação comercial, a regular, ela diminuiu o número de cidades que ela chega. Há 10 anos atrás, nós tínhamos cerca de 400 cidades atendidas. Hoje está na faixa de 130. É aquela velha questão que elas alegam de ganhar escala,
ter voos que tenham um maior número de passageiros, então Mas- começam a desativar essas linhas, essas pequenas linhas regionais. Mas é exatamente isso. Houve uma opção por parte das aéreas, alguns anos atrás, na escolha do tamanho do avião. E optaram por um avião maior. O avião maior, 150, 170, 180 assentos, ele necessita que ele tenha um número mínimo de passageiros para que aquele voo possa ser um voo, no mínimo, empatado. O mínimo mais umzinho para começar a ter um resultado operacional melhor. E, infelizmente, a gente não tem essa demanda como as empresas precisam. Mas se a gente não cria uma tremenda oportunidade para a criação de companhias aéreas regionais pequenas? Sim, sim. Bom, nós não temos que olhar um outro lado. O custo do Brasil, ele é indecente. Diz que abastecer um avião, quando um voo sai do Brasil e abastece em qualquer outro país, Estados Unidos, Europa, África, Ásia, o custo da gasolina é infinitamente, do querosene, perdão, de aviação, é infinitamente mais barato do que você abastecer aqui no Brasil. Muito mais, Gilberto. É quase 40%, e dependendo do local, 43% do custo do voo é só o combustível. A que se deve esse custo tão indecente, como você colocou muito bem, aqui no Brasil? Quer dizer, é uma questão só dos impostos? Como é que funciona? A carga tributária, ela não incide só sobre o querosene, né? A gasolina de aviação, ela incide sobre todos os produtos. Então, todos os setores estão aí pedindo desoneração da carga tributária. Particularizando no combustível, ela é extremamente alta. Já se tentou por diversas vezes, associações, chamou o governo, a agência, a ANP, a própria Petrobras, para conversar um pouquinho, para se entender como é que é formado esse preço. E não se conseguiu até hoje. Não se conseguiu. Então, realmente é muito difícil para toda a aviação. Ou seja, se não conseguir, pode ser traduzido como não há interesse do governo em abrir mão da parte dele, digamos, em impostos para estimular a aviação civil. Querendo ser bem direto, é isso. É isso. O governo não quer abrir. Agora, o governo não entende que... desculpa, só me dizer, existe uma demanda, quer dizer, tem gente que pode pagar, né? Às vezes você vê que, mesmo com essa questão dos custos da aviação caríssimos e as grandes companhias aéreas aí reclamando, digamos, que estão com resultado operacional vermelho, não vem lucro há muito tempo, etc e tal, as pessoas estão viajando mais do que nunca. Isso me dá uma impressão, que eu quero que você confirme, que se o camarada está em Uberlândia e quer ir para uma outra cidade do Centro-Oeste ou quer para uma cidade da Amazônia, mesmo com esses custos caros, havendo uma companhia regional de aviação, eu imagino que haja público disposto a pagar. Isso é uma verdade ou estou errado? Nem tanto, nem tanto. Se nós olharmos, eu não tenho números para te dar aqui agora, mas se nós olharmos uma história recente, muitas empresas foram criadas e muitas empresas fecharam. A infraestrutura, o alto custo, os aeroportos têm cobrança de tarifas, para se falar com os controles tem tarifa, é extremamente regulado. Uma empresa aérea regular, para se capacitar, operar, a agência, a ANAC, Nacional de Aviação, Civil, ela exige que a empresa cumpra uma série de requisitos. Exemplo, se tiver a equipe de tripulantes, de pilotos, tem que estar sempre atualizadas, tem que ter um programa de atualização constante. Isso é um custo. Nesse programa de instrução, de recapacitação, o simulador é aceito, mas só tem fora. Então, na hora de fechar a conta, o pequeno empresário, que é esse que nós estamos aí idealizando, que seria, vamos dizer assim, o grande empresário para criar uma empresa para atender essas cidades menores, ele acaba se assustando com os valores. O Brasil é muito caro, extremamente caro. E não estou falando do Sudeste, que eu normalmente brinco do Sudeste, maravilha, onde nós estamos. Eu costumo dizer que eu divido o Brasil em 5 regiões. Então, são 5 Brasis
com realidades distintas. E aquelas que são mais carentes, é mais caro. Agora, isso exatamente isso que você está colocando, quer dizer, essa dificuldade de você ter pequenas e médias empresas aéreas regionais que atendem essas necessidades de voo entre estados, entre regiões do Brasil, voos que não são tão procurados como os voos entre as capitais, faz florescer, imagino eu, corrija-me se eu estiver errado, a questão da aviação particular. Ou seja, o Brasil tem um número cada vez maior de aviões particulares e de helicópteros, e muitos proprietários de aviões compram aviões e para pagar esse alto custo de manutenção do avião, acabam também fazendo o aluguel da aeronave quando a aeronave não está sendo utilizada por ele. Ou seja, esse mundo da aviação civil, digamos, executiva, floresceu na esteira disso? Olha só, você acabou me dando o gancho que eu queria, né? Sair um pouquinho Obrigado. da regular, que não é bem a minha área, e voltar para a aviação geral. O Brasil hoje tem a segunda maior frota de aviação geral do mundo. A gente só perde para os Estados Unidos. Todos os outros países ditos grandes estão atrás no ranking de tamanho de frota. O Brasil alcançou esse ranking há 2 anos atrás, e pela intensidade da curva de crescimento, eu não acredito que a gente tenha assim, nenhum perigo de perder o segundo lugar. Mas algumas ameaças estão acontecendo. Na frota brasileira, tenho estatística disso, a BAG tem, a gente até tem publicado, está acessível dentro do nosso website, tem lá um logo lá com um lápis com asa, clicando dá para acessar o Aliás, anuário. aproveitando qual site? Para quem... www.abag.org.br. Então lá tem Na página os dados. principal tem um lápis com asa, clicando nele, tem acesso às três últimas edições do Anuário Brasileiro de Aviação Geral, onde esses dados que eu estou comentando aqui estão lá disponíveis. Então, no crescimento da frota brasileira, cresceu bastante o jato, cresceu bastante o helicóptero, cresceu bastante no Sudeste, cresceu muito no Centro-Oeste. São 460 oficinas espalhadas no país, são 180 empresas de táxi aéreo. Então, a aviação geral, ela eu diria que quase rica, em termos de grandeza. Se nós olharmos a idade da aviação, está se renovando bastante. Então, metade dela está aí entre 10, 15 anos que esse avião é novo. Então, a gente tem uma pujança bastante grande, bastante grande. E preocupa os líderes do setor os caminhos que o Brasil anda tomando com respeito à aviação geral. Então, a maior ameaça que tem a aviação geral brasileira de ter uma inflexão na curva de crescimento é justamente algumas ações que o próprio governo está tomando. Exatamente. Sobre essa questão de custos que você estava levantando há uns minutinhos atrás, e essa questão também da importância do governo olhar isso com muito cuidado, com muita atenção, você tem visto alguma corrente que tem entendido a necessidade de cuidar desse espaço e crescimento do turismo? Quer dizer, que existem subprodutos dessa história? Com certeza. Infelizmente, a gente tem recebido muita acolhida, mas nada de ação. Todos os técnicos do governo que nós temos contato, eles nos ouvem muito bem, aparentemente entendem qual é a colocação que se faz, mas as ações não saem. Mas a aviação não para. O que está se fazendo hoje, nós vamos receber o fruto, seja ele podre ou bom, lá no ano que vem. Então, lá no ano que vem, vocês me chamam para vir aqui, eu vou falar, lembra aquele nosso papo? Tinha um monte de coisa para acontecer, não aconteceu, olha... Porque é curioso, outro dia, não faz muito tempo, eu viajei a serviço num jato executivo de uma empresa, e eu estava conversando com o piloto, a gente saiu da cidade de Sorocaba, aqui próximo no interior de São Paulo, e eu perguntei, por que Sorocaba? Ele falou, bom, não tem vaga, não tem espaço, se você
quiser um espaço no aeroporto qualquer aeroporto de São Paulo, né, Congonhas, Cumbica, Guarulhos, Campo de Marte, não tem lugar para pousar uma libélula, que dirá um avião. Então você começa a ir para cidades do interior, né, onde você consegue, e com dificuldade, achar vagas. Quer dizer, parece ter um contraste aí muito, muito complicado, porque, como você falou, o setor é pujante, o setor está florescendo, mas não há infraestrutura que atenda esse setor. E veja só, a pujança do setor é fruto da iniciativa do particular, do privado. Ele é que está fazendo essa aviação crescer. Nada tem sido dado pelo governo. O governo, este governo, e já começou em outros, os poucos recursos destinados para a aviação, eles são praticamente, na sua totalidade, voltados para o transporte de massa, onde está a aviação comercial. De pouco tempo para cá, os aeroportos públicos das capitais cada vez têm menos espaço para se voar a aviação geral. Então, o que aconteceu foi isso. A aviação está aí, ela está chegando. Então, sai de Guarulhos, sai de Congonhas, não cabe em Marte, vão para onde? Vão para Sorocaba, vão para Jundiaí, já está se falando em Amarais, Ribeirão Preto já estourou, São José do Rio Preto já estourou. Então, São Paulo, onde concentra a maior quantidade de movimentos, não só da aviação geral, como da aviação civil como um todo, ela está no seu limite. É um baita de um gargalo que o país tem, né? Vamos dizer assim, dentro do seu setor financeiro, sua região financeira mais importante, e o avião é o modal mais importante para se movimentar dinheiro hoje em dia. O capital voa. Ele voa, Roberto. Nós estamos conversando no Urbanview de hoje com o Ricardo Nogueira, diretor-geral da Associação Brasileira de Aviação Geral, a ABAG. E eu pergunto a você, que é um advogado especialista em direito aeronáutico, a seguinte questão. Nessa mesma ocasião que eu estava conversando com esse piloto, eu falei assim, ok, vamos supor que eu sou um empresário muito rico. E eu tenho dinheiro sobrando. Quero ser seu amigo. Né? Além de você querer ser meu amigo, e a Sandra também, eu pergunto o seguinte, assim, legal, então eu chamo, por exemplo, a Urban Systems, que promove esse programa, e a Urban Systems me desenha e fala assim, olha, o melhor lugar para você construir um aeroporto hoje, Gilberto, é em tal cidade, dentro de São Paulo, no Espírito Santo, em qualquer estado, onde você tem ali um movimento por causa disso, daquilo, você vai ter uma grande demanda dentro desse aeroporto. Me falaram o seguinte, que eu como pessoa, como empresa, como empresário, eu não posso construir e operar no aeroporto. Por mais que eu queira, tenha dinheiro e haja mercado para isso. Isso é uma verdade? Já foi 100% verdade até um tempo atrás. Do ano passado para cá, o governo começou a analisar pedidos de construção de aeroportos privados. Aqui em São Paulo, 2 deles saíram na dianteira. Até onde eu sei, os 2 já receberam outorga do governo para operar. Veja só, antes você podia construir o seu aeroporto, você só não podia fazer dele um comércio. Sim, podia construir por exemplo, o aeroporto mais lindo do mundo, dentro do meu terreno, dentro da sua fazenda. Com a tecnologia mais moderna do mundo, mas só podia receber no avião ou de um convidado. Ou de quem você quisesse, mas não podia ter tarifa, não podia cobrar. Então, isto inibiu a iniciativa privada durante muitos anos de qualquer ideia, né, de qualquer iniciativa nesse aspecto. Mas isso mudou. O governo já está. Então, hoje, os 2 que receberam a outorga de São Paulo, assim que estiverem operacionais, eles vão poder receber as aeronaves. Você sabe onde são esses aeroportos? Um é aqui, no Rodoanel, entre São Paulo... Na próxima rodovia Castelo Branco, ali ao lado da rodovia Castelo Branco. Isso. É município Araçariguama. Exatamente, está lá mesmo. E o outro é mais ao sul. Parelheiros? Eu fico sempre na dúvida, só me perdoar falar isso. Mas então, quer dizer, Parelheiros ou Parê? Se já existe, então, essa possibilidade de construir aeroportos, então, digamos assim, vocês da BAG estão vendo uma movimentação, já um apetite da iniciativa privada, falar, opa, vamos aproveitar esse mercado, ou ainda não? Em São Paulo, sim. A gente tem no interior, perto de Caçapava, um outro também, que também já está sendo construído, que tem um outro modelo, um outro conceito, é o tal do conceito do novo, do aeroporto condomínio, né, onde você constrói sua casa e na garagem, para seu avião quase que dentro da sua garagem. Inclusive,
entrevistamos Não, aqui. nós não, isso eu ia falar exatamente agora, a Sandra bem me lembrou, nós entrevistamos aqui no Urbanville não faz muito tempo, eu não recordo o nome agora, a gente tem que procurar aqui no site lá da Urban Systems, no canal Urbanville, um representante de um aeroporto particular em São José dos Campos, a Sandra já está Já pesquisando vou para dar mim. uma Não é olhadinha, gente, eu Caçapava? fiquei curiosa. É próximo, né? É próximo a São José. São José dos Campos, entra ali na região entre Caçapava, Esse aí, Taubaté, ele mesmo, ele mesmo. que é um aeroporto, ele Conceito apresentou diferente. inclusive esse projeto aqui, exatamente do aeroporto condomínio. Então você tem uma pista, você já tem, digamos, lugares para vários aviões, hangares para oficinas, você pode ter escritórios, se não me falar a memória, tem escritórios, enfim, tem toda galpões logísticos, uma série de coisas, mas Isso. é um aeroporto, perdão, totalmente particular. É um novo conceito. Em Santa Catarina também me parece que tem 2 ou 3 que também já estão sendo construídos. Ou seja, a iniciativa privada está aproveitando essa mudança do enfoque legislativo e está se aproveitando. Eu acredito que essas 2 iniciativas aqui de São Paulo, quando estiverem operacionais, atendam bastante bem a demanda que hoje a gente sente ainda reprimida. Então, ele vai criar um excesso de capacidade, quer dizer, um aumento de capacidade, que eu acho que vai abrigar consideravelmente a necessidade da aviação Em relação à BAG, geral. qual que nós estamos de aviação geral, qual que é, digamos, a bandeira número 1 da BAG hoje? Nós temos 5 bandeiras. 5, então vamos lá. 5 bandeiras. Deixa eu ver se eu me recordo de cá, assim, todas. Primeiro, Antes de você começar a responder Eu também aqui, me recordei de alguma a coisa. Sandra acabou de achar aqui, achou, Sandra? aeroporto Pois cidade. Rogério Penido. Penido, É esse? Penido. Ele mesmo. Exatamente, veio aqui foi no muito boa a Urbanville entrevista. e conversou É o Penido. conosco. Mas voltemos então, já que nos lembramos que o Esse nosso é o de Caçapava. Caçapava, exatamente. Caçapava. Aí vamos falar das 5 bandeiras então da Associação Brasileira da Aviação Geral, a BAG. Primeira dela, permanecer nos aeroportos. Há 4 anos atrás, a ANAC soltou uma regulamentação uma resolução que disciplinava o uso dos espaços nos aeroportos. Ela veio substituir uma portaria do antigo DAC e trouxe conceitos novos que até hoje o mercado não aceitou. Então, desde 2009 até agora, não só a BAG, mas em conjunto, de braços dados com outras associações dos diversos segmentos que compõem a aviação, inclusive da aviação regular, estamos tentando mudar essa legislação. Mas há 4 anos. Quando você fala permanecer nos não- aeroportos, é ter direito de pousar, decolar e Esse estacionar. esse eu chamo de acesso. Permanecer é o seguinte: você tem uma empresa, você, Gilberto, tem uma empresa, um aficionado, adora a graxa, você fala, vou fazer uma oficina. Uma oficina de aviação não pode ser na Paulista. Realmente. Tem que ser em aeroporto. E essa legislação que saiu de 2009 não permitia que a oficina estivesse lá, a não ser que ela pagasse os mesmos valores que a loja de roupa, que a loja da Sodilé, por exemplo, que vende revista, que a pessoa é usuário, mas é um outro mercado. Então, aeroporto é para avião, ou para quem presta serviço para avião. O cafezinho é conforto. O conforto não é o essencial, ele é o Tem desejável. que ter, mas não é plus. mais acessório. Isso é acessório, né? É desejável que tenha, mas não é essencial que tenha. O aeroporto tem que ter pista, tem que ter pátio, tem que ter taxiway, tem que ter os equipamentos funcionando e tem que ter as empresas que apoiam. Imagina você, um país do tamanho do nosso, se todo voo tivesse que levar um monte de caixa de ferramenta e 3, 4 mecânicos, porque lá no destino não tem ninguém. Então, a capilaridade da aviação, ou seja, a rede que a aviação faz na sua movimentação, ela tem que ser suportada. E para isso tem que ter oficina, por exemplo, em diversas localidades. Então, permanecer nos aeroportos, que é essa bandeira da BAG, é hangares. abrir espaço nos aeroportos para os prestadores de serviço do transporte aéreo. E das próprias empresas de táxi aéreo. A empresa de táxi aéreo, por exemplo, ela tem um leque de serviços enorme. Muitas delas são representantes de fabricantes de componentes de aviônicos, de painel, de motor, de trem de pouso. Vão estar onde? Tem que estar.
Neste processo, o principal operador aeroportuário acabou elevando bastante os preços. Muita gente está fechando. Não, que O não principal operador aeroportuário é a ANAC. A ANAC é a agência. A ANAC é a agência. Infraero. O operador chama-se Infraero. Tá? E a E segunda... está responsável administrando aí 67 aeroportos brasileiros, se não me engano, e é o principal operador. E a segunda bandeira, então, da BAG? Bom, esta é uma. As empresas têm um espaço com uma precificação compatível com o negócio. O segundo espaço é o acesso a essa pista. Acesso à pista. Vamos ver um descalabro? Eu não falei do indecente, eu fui extremamente educado. O brasileiro está acostumado com os descalabros. Eu acho que ele quase não se assusta mais. Pois é. É cada gente vê, né? Cada um coisa. Então, o governo, no ano passado, tomado de surpresa, porque ia ter uma Copa do Mundo, muito de surpresa, iniciou um plano para atender, vamos dizer assim, essa demanda eventual, bem pontual, que vai acontecer na Copa do Mundo e após. O planejamento foi coordenado pela Casa Civil da Presidência, o que já nos pareceu assim, sabe, um remédio assim muito forte, né? Ou seja, totalmente fora da esfera técnica. E a aviação é tecnicidade pura, gente. Pura. Pura. Quando se politiza a aviação decai. Bom, o planejamento que foi realizado, ele excluía dos principais 48 aeroportos brasileiros a presença da aviação geral. Bom, a indecência começa pela proibição. O Código Brasileiro de Aeronáutica, no seu artigo, se não me engano, 12 ou 13, ele prevê restrições para a movimentação. Mas restrição 100%, você há de concordar que não é mais o verbo restrição, já é proibição. E proibição, realmente, não estamos mais em época de proibir nada. Então, a indecência que eu comentei foi de que o resultado desse planejamento atropelado que o governo fez trouxe para o mercado, são inúmeras as empresas, centenas de empresas na aviação geral, trouxe prejuízo. Ou seja, o governo dá tiro no pé, porque no momento que ele começa a cercear um setor econômico, ele deixa de receber. Aproveitando essa questão que você está colocando do governo, o Adriano Santos está até agora procurando onde estão os 800 aeroportos que a Dilma prometeu. Então, acho que tem muito a ver com o que você está falando, né? Ele não está sozinho, Sandra. Nós também estamos procurando. Então, esses 800 inicialmente divulgados pela Presidente, baixou para 270 e hoje eu tenho no site, no website da Secretaria da Aviação Civil, a relação dos aeroportos que serão contemplados não passa, acho que, de 130. Mas isso é planejamento, né? A gente tem que ter muito bem assim, certo, a intenção e a realização. A intenção, ela até acontece, né? Desculpa a minha interrupção, a minha colocação aqui, mas eu não consigo deixar de me conter de me lembrar um colunista da Veja que falou assim, que esse governo é um governo excelente para discursos. Primeiro a gente fala, vamos construir 400 pistas. Depois, quando você vai ver, depois de alguns anos, construir uma ou duas, mas é importante que anunciou com festa, que anunciar então, que ia se fazer 400. Né? O nosso colega internauta ainda está com os 800. Esquece, fala para ele, apaga. Adriano, apaga, relaxa, Adriano, não vai rolar os 800. Não tem 800. Voltando às bandeiras da BAG, então, acesso à pista é uma delas, importantíssimo. Todos os aeroportos públicos, todos, não chegam a 800 no país inteiro. São 740. Então, esses 800 é um número de palanque. Ok. Acesso às pistas. Então, esse plano é um bom exemplo. Esse plano que foi feito para as Copas das Confederações, Rio+20, para a Copa do Mundo e possivelmente, se não for mexido, também será para a Olimpíada, ele exclui dos principais aeroportos a aviação geral. Agora,
Dentro da aviação geral, olha só uma coisa interessante, Gilberto. Dentro da aviação geral, eu comentei que são vários segmentos. A aviação geral, ela é segmentada. Um dos segmentos é a aviação corporativa. A aviação corporativa, a sua empresa, você, milionário, amigo meu e dela, você vai querer ter 3 aviões, 4 aviões, porque você tem negócios no mundo. E você não vai querer ficar dependendo da aviação comercial. E eu tenho um corpo de executivos também. E um corpo de executivos que tem 10, 12 diretores que precisam. Então, eu posso ter 4, 5, 6, 7 aviões. Precisam estar fisicamente verificando, né, o negócio, fazendo a gestão do seu negócio. Este, dentro da aviação geral, é um dos setores, é um dos segmentos que mais cresceu. Quem é que você acha, Roberto, que vai trazer as celebridades para a Copa do Mundo? Avião particular. A aviação. Ou ele vem no táxi aéreo, ou ele vem num avião de uma grande empresa, que é o que nós chamamos do corporativo. E está proibido. Mas quer uma coisinha a mais? Quer um pouquinho mais? Eu estou um pouco assustado, mas vamos lá. Mais? Quer um pouquinho mais? O governo deliberou que 10% da capacidade desses principais aeroportos, quem vai dizer quem usa? É a FIFA. Eu fui educado quando eu disse indecente. Eu fui educado. E outra pergunta. Sim, vamos continuar. Bom, segundo ponto nosso, então, é acesso aos aeroportos. O acesso aos aeroportos, ele pressupõe que haja acesso ao espaço aéreo. Um voo começa num aeroporto, sem incidência, ele acaba num outro. E, durante esse tempo, ele está voando no espaço aéreo. Então, também é... A terceira bandeira seria o acesso ao espaço aéreo como consequência do acesso à pista ou vice-versa. Isso aí você pode colocar numa só ou separar. Na verdade, até ontem eu estava comentando isso na palestra lá na universidade. É acesso à infraestrutura. 2 pontos. Aeroportuária e aeronáutica. Aeroportuária são as pistas dos aeroportos e aeronáutica é o uso do espaço aéreo. Quem controla o espaço aéreo no Brasil é o Comando Aeronáutica através do DCEA, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Com eles, apesar de ter ainda algumas diferenças de opinião, mas o trato ele é mais operacional. Quem nos atende do outro lado entende o que nós estamos falando. São técnicos também. São técnicos. Então, por uma questão talvez até na formação, é que a gente não consegue os 100% do que a gente chega, mas 90% já se atende, se voa super bem. Agora, o aeroporto, nem sempre a gente conversa com o técnico. Eu comentei há pouco que na aviação é tecnicidade pura. Então, quando eu vou num fórum, eu preciso saber que a pessoa do outro lado, ela saiba o termo que eu estou usando. Ela consiga enxergar a problemática que eu estou procurando. Se ele não tem noção, é muito difícil. Então, às vezes, é falar com parede. Sem resposta. Mais uma bandeira. Bom, estamos numa só, essa aí ou em duas? Eu já dividi na minha listinha aqui. 1, permanecer nos aeroportos. 2, acesso à pista. 3, acesso ao espaço aéreo. 4. O 4, o Código Brasileiro de Aeronáutica, ele é de 1986. E o Brasil já mudou muito, o mundo já mudou muito. Então, logo depois nós tivemos a nossa Constituição, em 88, que trouxe conceitos jurídicos que já batiam um pouquinho em alguns pontos colocados no Código. Então, o Código ele já merecia pela Constituição uma revisão. Em 1990 veio o Código de Defesa do Consumidor, que também anda conflitando com alguns artigos do Código Brasileiro da Aeronáutica, porque ele também entra nas relações de consumo. Ou seja, o nosso código ele está antigo, mas está em vigor. Dependendo do seu advogado, ele vai se agarrar ou com o código, ou com o Código do Consumidor, né, ou com o CBA, ou com o CDC, ou com a Constituição. E como a nossa justiça é lenta e recebe muitos recursos, isso aí também pode ficar, não, mas vai nesse código aqui, vai nesse código aqui, aí discute, vai para a instância tal, e aí a briga não termina mais. O problema da justiça é que a legislação brasileira jurídica, ela precisa realmente também ser super atualizada. Estamos aí com exemplos aí das N recursos possíveis e tal coisa. Isso cabe lá como cabe em qualquer outro. Basta que tenha um advogado que conheça um pouquinho
processo civil. Então, a nossa bandeira hoje nós estamos trabalhando muito vigilantes em cima das movimentações no Congresso. Aí a gente sai da área técnica do governo e entra na área parlamentar. É lá que estão acontecendo. Então, seria a revisão do Código Brasileiro Aeronáutico. Mas existem movimentações nesse sentido, quer dizer, já há discussões no Congresso, existem tendências extremas. Não é uma coisa que está adormecida, engavetada. Não está acontecendo, o processo acontece. Acontece. Cada vez mais autoridades enxergam dessa necessidade. O que nós entendemos, ótimo, ok. Mais gente está entendendo, está visualizando que realmente o código precisa ser atualizado. No entanto, o que nos preocupa são as movimentações. Quando entra um documento, vamos chamar de documento, com tanta força, ele acaba sendo de interesse de muita gente dentro do Congresso. No ano passado tivemos uma experiência assim, bastante interessante, porque estava na pauta da Câmara para ser votado, e nos 3 meses anteriores a essa data, depois a data foi adiada um pouquinho, foi postergada, mas nessa movimentação tinha dia que saíam 3 versões das emendas. E cada uma assim absurda. Todos os setores econômicos se movimentando. Então, para a BAG hoje de extrema importância nós estarmos bastante vigilantes e procurando as pessoas que podem assumir a fala da gente, porque a gente não vai para o plenário, mas tem que ter alguém que vá ao plenário e consiga falar um pouquinho o que é essa aviação, por que ela não pode ser tão maltratada. Esse é a quarta. Tudo bem. E a quinta? A quinta é isso aqui que eu estou fazendo. Durante muito tempo, a aviação geral, e aí a gente pode pegar um setorzinho dela, que é a aviação executiva, ela é tratada, ou foi tratada, sempre com a aura do luxo. A BAG, há 4 anos atrás, começou a mudar esse contato com a mídia em geral. Você desmistificar a aviação geral como uma coisa de gente milionária que tem dinheiro sobrando, compra um avião e fica para lá. Ok, mas você, por exemplo, na verdade, sonha com isso. Na verdade, eu vou no avião da Sandra. Eu não queria revelar aqui, mas eu vou no avião da Sandra. Então, veja só. Uns 3 anos atrás, quando a gente estava ainda ajustando essa nova postura nossa com respeito a essa desmistificação, eu peguei um táxi na BAG para ir numa reunião na Fiesp. Eu entrei numa Zafira o carro, o táxi. Mas eu achei o carro tão limpinho, tão novinho, tão bem cuidado, que eu fiz o elogio para o motorista. E o motorista falou para mim assim: doutor, de segunda a sexta é o meu ganha-pão. Sábado, domingo eu ponho a família e vou para a praia. Eu falei, poxa, o cara conseguiu, nesta frase, exprimir o que eu estou aí mesmo tentando pensar. Então, sensacional. Sensacional. Então, veja só, mudando um pouquinho o que ele falou para a nossa fala. Ferramenta de trabalho. O avião, o helicóptero, ele, no mundo de hoje, ele é ferramenta de trabalho. Embora no sábado, domingo, você possa pegar sua família e passear. Mas nenhum empresário hoje, nenhuma empresa hoje quer ter um ativo deste e pagar, porque paga caro para manter. Aquele bichinho alado, ele tem que ser autossustentável. E, se possível, botar dinheiro na sua conta. Então, o uso da aeronave hoje, ele é essencial na manutenção da frota. Já se diz que avião bom é avião voando, né? Avião parado dá prejuízo. Prejuízo. Então, aí as empresas aéreas aí que usam o avião o máximo que pode. Só 13, 14 horas por dia, evidentemente, porque tem as paradas entre as etapas, e faz lá um daily check lá e vai em frente. Por quê? Porque ele se paga. Ele é que vai pagar a tripulação, ele é que vai pagar o óleo, ele é que vai pagar. Não é o empresário. Então, este último item é esse contato com a mídia, trazendo para a mídia a realidade da aviação. E uma das ferramentas que nós utilizamos para não ficar só de retórica
foi justamente o Anuário Brasileiro de Aviação Geral. Então, nós começamos a totalizar e processar um banco de dados e aí extrair informações que hoje me deixam assim, super à vontade para falar de aviação geral. Muito bem. O nosso UrbanView de hoje, por incrível que pareça, está chegando ao final. Tanta coisa para conversar aqui com o Ricardo Nogueira, diretor-geral da Associação Brasileira da Aviação Geral, que eu já deixo um convite para ele retornar ao UrbanView para a gente fazer um programa só. Gostaria, deixa com esse convite, é sério, porque você tem esse aqui, tá, que a BAG realiza anualmente um estudo que traça dados do setor. Eu queria que ele falasse um pouquinho desses dados, quais são as principais tendências que estão sendo mostradas. Então, eu já deixo o meu convite aqui para ele voltar, mas o nosso horário está chegando ao final. Então, eu vou pedir à Sandra para que a gente possa terminar a nossa entrevista com o Ricardo, que ela veja online aqui qual é o resultado da enquete para a gente comentar com ele. Muito bem. Bom, nossa pergunta da nossa enquete era: o sistema aeroportuário brasileiro está sobrecarregado? 0% disseram não. As ampliações realizadas já estão aliviando a demanda. 33% disseram sim. Não há aeroportos e aeronaves suficientes para a demanda. E a maioria, 67%, dizem em termos. Não há aproveitamento adequado da infraestrutura. Puxa, Ricardo, o que você acha desse resultado? Não era a resposta que eu esperava. Não. E também não é a minha visão. Eu acho que eu vou aceitar, já aceitei esse seu convite para voltar aqui, para poder explicar um pouquinho mais para a nossa audiência, né, para os nossos telespectadores, que a resposta, a meu ver, correta não seria a que ganhou maior adesão. Não é falta de... Aqui ganhou em termos, não há aproveitamento adequado da infraestrutura. Não há infraestrutura. Os 33%, 33%, não é isso? Sim. 33%, esses que estão... disseram, sim, não há aeroportos e aeronaves suficientes para a demanda. Aeronaves, não tem aeroportos. Os aeroportos, os principais aeroportos, essa demanda pontual desses mega eventos vai sobrecarregar justamente os aeroportos que hoje já estão, né, já com a sua capacidade de botar. Então, 33%, põe mais um aí, que essa é a minha posição. É o meu voto também, onde eu votei também. Agora eu vou pedir, passando então, contar pra gente como é que vocês podem assistir esses e outros programas do UrbanView. Muito bem lembrado, Gilberto. Convido vocês então a conhecerem o site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br. Qual será o nosso próximo UrbanView na quarta-feira que vem? Não perca então o próximo programa UrbanView, que vai conversar com o Luciano Almeida, presidente da Invest São Paulo, sobre promoção de investimentos e competitividade. Então espero você às 17h15 aqui na UTV. Até lá! Muito bem, e eu me despeço do meu atual e futuro entrevistado, Ricardo Nogueira, diretor-geral da Associação Brasileira da Aviação Geral, a BAG, de um assunto que diz respeito a todos nós, por incrível que pareça, porque a aviação movimenta, é uma das forças da economia do país, né? E é um assunto sempre interessante, mesmo para quem não tem avião, mesmo para quem não tem dinheiro para comprar um avião particular, é um assunto muito interessante. Então, muito obrigado, Ricardo, pela tua presença aqui no UrbanView. Muito obrigado pelo convite e já aceitei. Lembrando, então, só para quem, antes de terminar o programa, para quem quer ter mais informações sobre o programa, o site é www.abag.org.br. Maravilha, eu já acessei aqui, estou vendo aqui, toda a informação sobre a aviação geral do Brasil está aqui. Nós voltamos, então, na quarta-feira que vem, por volta das 17h15, ao vivo, com mais uma edição do UrbanView. Até lá!